Olá, é um prazer ter você ouvindo a gente aqui no Duplo Clique. No episódio de hoje a gente faz um roundup das notícias da semana. Falamos, obviamente, de Elon Musk e Donald Trump, do lançamento do Grok 3, do Majorana, que é o novo chip da Microsoft, sobre a questão da guerra na Ucrânia, a eleição alemã e entramos mais a fundo na curadoria do SXSW, que começa daqui a 2 semanas e terá como um dos seus principais temas robótica. E aí a gente deu aqui uma super aprofundada nesse tema e espero que vocês curtam acompanhar a gente no episódio de hoje. Alô? E aí? Tudo bem? Bem-vindos a mais um Duplo Clique. Oi, Dea, tudo bom? Tudo bom, Fê? Tudo bem? Tudo bem. Semana de comemorações aí de aniversário. Pois é, foi tão ocupada que a gente teve que passar o podcast para um sábado, né? Todo mundo no bloquinho e a gente aqui gravando, né? Exato. Mas vamos combinar que a gente nem tá triste, né? Porque a gente tava conversando que a gente não é do tipo que ia estar no bloquinho. Mas tá tudo certo. Semana também teve muitas coisas. A gente vai começar aqui com um apanhado das notícias mais engraçadas, interessantes da semana. Tivemos aí no mundo da tecnologia o lançamento do Grok 3, que segundo Elon Musk é a inteligência artificial mais completa existente no mercado hoje. Hein, Fê, o que você achou disso? Eu acho que assim, agora a gente tem mais um player, né? Só pra galera saber, do mesmo jeito que a gente tem a OpenAI, que tem, né, o GPT e o ChatGPT, a gente tem os principais players, né? Que são o Google com Gemini, a Anthropic com Claude e a Meta com Llama. Agora, a empresa do Elon Musk, né, de inteligência artificial, lançou seu primeiro modelo. E eles também têm, né, esse Grok, que é um produto para usuário final, que está no app, no aplicativo do X, antigo Twitter. Tem um nome que não pegou na vida. Nossa, foi esse, né? Eu não conheço ninguém também que não se refira a isso e fale o Twitter, porque tipo, o antigo Twitter, pior ainda. Exato, né? E ele tá lá. O que eu acho é que sempre, com certeza, essa notícia é importante no ponto de vista de que tem mais um player grande no mercado, né? Além de todos esses que eu falei, tem o DeepSeek. Então, isso a gente falou aí há umas 2, 3 semanas atrás. Então, o DeepSeek, que foi o primeiro, né, da China que entrou. E agora a gente tem um outro grande competidor. Eu acho que é uma corrida isso. E sempre vem um e lança uma tabela com os benchmarks que falam que ele é o melhor. Aí o outro tem uma outra, que em outra coisa é um pouco melhor. E eu acho que atualmente, mais do que esses detalhes, é realmente o fato de que agora tem mais uma empresa no jogo. E isso, para mim, consolida essa visão de que cada vez mais vai se comoditizar esses modelos, né? A gente vai ter um monte de modelos, tem, né, toda essa defesa. O próprio Sam Altman, quando saiu o DeepSeek, comentou que acha que talvez esteja do lado errado da história, né, no ponto de vista de ter um modelo fechado e não aberto. Eu acho que tem uma força grande de cada vez ter mais modelos abertos, porque do mesmo jeito que energia elétrica é um diferencial enorme, né, para um país, em N aspectos, se todo mundo tem acesso a isso de alguma forma se equaliza. E acho que a gente cada vez mais está indo para um cenário em que não é que uma empresa vai chegar na superinteligência e vai ter todo o poder, porque todas as empresas estão mais ou menos evoluindo juntas e tendo acesso a isso. Então, acho que esse é o meu comentário geral. O que você sentiu? Enfim, a minha primeira leitura foi lá vem ele, né? Lá vem ele de novo. Eu juro, gente, a gente sempre tenta, quando a gente faz o alinhamento dos temas do podcast, a gente pensa assim, vamos tentar falar menos do Trump e do Musk, mas espero que vocês compreendam que não tá difícil, né? Eles estão em todas. E o Grok, enfim, vem com toda essa força do Elon Musk de novo. E é até interessante porque é meio louco pensar que o dia tem 24 horas para todos nós, né? Mas para ele, não sei, parece ter 52, né? Porque ele está na Tesla, tendo que administrar essa queda nas ações da Tesla essa semana. Ele está, enfim, com a SpaceX, ele tem o X, onde ele fica boa parte do dia, né, escrevendo e interagindo com as pessoas.
E tá running the country, né? Ele tá lá também como vice-presidente, dando entrevista coletiva, enfim, tomando decisões. Então, isso acabou causando ganhando presentes no palco. Exato, né? Ganhou uma motosserra essa semana do Milei na convenção dos conservadores, né? Uma cena realmente assim curiosa, para dizer o mínimo, né? Um cara erguendo a motosserra então, que foi Milei, dada de presente. Que é o presidente da Argentina deu para o Elon Musk nessa convenção uma motosserra e, né, vocês conseguem ver. A gente podemos deixar um link aqui. Mas é super fácil de achar o vídeo e aparece ele com a motosserra, tal, porque ele está cortando os custos, né? E fazendo os cortes no governo para, de alguma forma... E ele com aquele jeito meio desengonçado dele, né? Ele ergue a motosserra como se fosse um troféu e grita, yay, isso aí, chainsaw! De um jeito assim, muito, quase, como diriam meus filhos, cringe, né? Muito cringe, mas... Enfim, são essas cenas que estão marcando a história, né? A gente está assistindo coisas muito chocantes, assim, nesse começo. E eu acho que outra coisa que aconteceu interessante com o Musk, que tem a ver com esse comentário, né? De que como que ele consegue estar em tantas frentes ao mesmo tempo, tendo o mesmo número de horas diárias que a gente tem, né? O cara tem 13 filhos. Não sei se todo mundo acompanhou, mas essa semana apareceu mais um. Não, Déia, conta melhor isso dos 13 filhos, vai, que as pessoas não sabem. Tem um contexto aí, gente, que ele falou há muito tempo atrás que ele era pró-natalidade. Uns 2 anos atrás, ele começou a falar sobre a população mundial estar em declínio, que também é uma informação bem contestável, né? Tem várias visões sobre isso. E ele começou a dizer que o mundo precisava que as pessoas tivessem mais filhos, que senão a economia do mundo ia entrar em colapso se as pessoas não tivessem mais filhos. Então ele resolveu fazer a parte dele. E ele acabou fazendo vários filhos. Ele tem 13 filhos. Agora eu estou até na dúvida se esse filho que apareceu essa semana é o 14º ou é o 13º. Eu preciso confirmar isso. Mas ele teve um filho com uma influenciadora, Ashley alguma coisa, e ela hoje de manhã anunciou na People que ela vai processá-lo porque ela está criando o filho sozinha. Eu não sei que expectativa ela tinha, né? Até um comentário engraçado nesse post da People querida, o que você esperava, né? Ele está muito ocupado, né, presidindo o país. Ele não tem tempo para parent, para ser pai, né? E isso também teve muita repercussão essa semana, esse papel do Musk como pai de vários filhos com várias mulheres diferentes, inclusive algumas ele teve por fertilização in vitro, sem ter necessariamente um relacionamento com a mãe dos filhos, né? Teve uma engenheira da SpaceX que teve, se não me engano, 3 filhos com ele dessa forma, ou seja, não é que tenham sido relacionamentos conhecidos do Musk, sim, apenas talvez acordos que ele tenha feito com essas pessoas, né? Mas essa semana teve um episódio perturbador, assim, né? A Grimes, que é uma artista, que é mãe de 3 filhos com ele também, uma artista super diferente, que trabalha com tecnologia, inteligência artificial na música e tudo mais, fez um post no Twitter, no X, lá vou eu chamando de Twitter, fez um post no X, chamando a atenção do Musk, pedindo para ele responder as mensagens que ela estava tentando mandar para ele, porque um dos filhos deles teria uma doença e ela precisava que o Musk respondesse as mensagens dela, porque eles tinham que tomar alguma decisão juntos sobre a saúde deste filho. Ela não disse que filho é, só lembrando que o X, que é aquele filho que apareceu no gabinete do Trump semana passada, é um dos filhos do Musk com a Grimes. Então, ela tem o X e mais 2 filhos, e um desses filhos estaria enfrentando algum problema de saúde, e ela, cansada de tentar entrar em contato com o Musk sem sucesso, teve que recorrer a um post público. Ainda disse, eu detesto ter que fazer isso publicamente, mas talvez seja a única maneira de chamar a sua atenção, já que você passa boa parte do seu dia aqui
no X. Logo depois ela deletou esses 2 posts, mas muita gente obviamente tirou print e isso também viralizou ali durante algum tempo no X. Depois provavelmente o Musk ligou lá, mexeu nos algoritmos e fez essa história desaparecer também dos feeds de todo mundo. Odé, e uma das coisas que eu vi, né, você mandou essa notícia no nosso grupo aqui de pautas, e algo que me chamou a atenção foi que ela falou, né, se você não quiser falar comigo, por favor, designe alguém ou contrate alguém que possa fazer isso para que a gente possa, né, seguir em frente para resolver. Isso é urgente. Então, quer dizer, tem pratinho caindo, né? Ele não está dando conta de tudo. E... Impossível. É uma pessoa... E assim, eu acho que daqui a pouco esse cara vai acabar sendo interditado, não é possível, né? As demonstrações, assim, é o cara mais rico no mundo, né, amiga? Não sei, eu fico pensando se não tem aqueles shareholders ativistas, sabe? A Tesla despencou, o preço da ação despencou. Eu não sei se não vai ter daqui a pouco talvez um motim aí de ativistas, acionistas ativistas que pode fazer alguma coisa com ele, sabe? Isso aconteceu em várias empresas. Precisa entender como que é, né, a parte societária tudo da empresa. Eu sei que o Mark Zuckerberg, por exemplo, tem, né, o jeito que está estruturado, ele não pode ser tirado da empresa. Mas eu não sei como que é. Mas quando você fala de Tesla, eu acho que essa foi uma notícia que chamou atenção também nas últimas semanas, né? Assim, a Tesla está sofrendo, a BYD, né, aquela Build Your Dream, aquela empresa chinesa, está crescendo muito, inclusive nos Estados Unidos. E tem muita gente que tem Tesla, porque Tesla começou como uma coisa super bacana, da pessoa que estava preocupada com o planeta, né? Assim, algo que hoje é provavelmente o outro extremo do posicionamento que o Elon tem. E estava até rodando, né, na internet um carro adesivado, do tipo assim, né? Tipo, desculpe, eu comprei esse carro antes do Elon, né, virar um louco, entendeu? E muita gente que está vendendo seus Teslas e está começando a não comprar Tesla e rejeitar a Tesla por um posicionamento político, porque não é para o cara, né, de extrema direita, mediano, americano, que é o público-alvo da Tesla hoje. Então, acho que isso realmente vai começar a ter algumas implicações, né? E teve uma história muito interessante que eu li hoje de manhã, numa newsletter, falando que esse ímpeto do Musk de cortar os recursos de várias entidades do governo americano, né, que ele considera, enfim, mau uso do dinheiro público, né, ele próprio foi beneficiado por um desses empréstimos a juros baixíssimos do Departamento de Energia americano, que fez lá em 2009, 2010, quando a Tesla estava quase quebrando. Ele tinha vendido 700 carros até então, ele estava quase quebrando. Ele conseguiu um empréstimo de $500 bilhão do governo americano a juros super baixos para poder salvar a empresa e executar todos os planos que ele tinha. Ele conseguiu, com esse empréstimo, transformar a Tesla no que ela virou. Ele pagou todo esse empréstimo com juros corretamente, mas, de novo, olhando pelo ponto de vista da eficiência que ele tanto agora defende, talvez esse empréstimo não tivesse sido considerado um investimento eficiente do Departamento de Energia. Era uma empresa, né, que não tinha muita perspectiva de fazer um turnaround. Então, provavelmente ele não teria sido beneficiado pelo empréstimo que transformou a empresa dele, a vida dele, né, caso ele estivesse fazendo isso hoje, né, porque ele está tesourando todos esses recursos e provavelmente inibindo outras iniciativas, como a Tesla de 2009, que poderiam se tornar grandes negócios, aí, grandes empresas nos Estados Unidos, né? Então, 2 pesos e 2 medidas também para ele, né? E é o que falam, né? No fundo, é uma oligarquia, né? Quando você junta as pessoas mais ricas do país com poder político para defender seus próprios interesses. Odé, e fora isso, acho que muita coisa aconteceu essa semana, né? Acho que os cortes chegaram, né, no exército, né, na parte militar. Então, acho que tem muita gente ali que está sendo, né, influenciado. Apareceram várias notícias, até muito parecidas com o que aconteceu no Twitter, quando o Elon Musk comprou, de gente, assim, sei lá, né, equipe que cuidava da parte de gripe aviária nos Estados Unidos, que está, né, eles estão super em atenção em relação a isso, porque tem um potencial risco de ter um problema.
mandou todo mundo embora, aí recontratou as pessoas que não deviam ter mandado embora, porque é meio essa loucura, né? Eu lembro que no Twitter também teve uma época que, quando começaram esses cortes, ele mandou um monte de gente embora e, de repente, ele mandou embora as pessoas que faziam a cobrança e não tinha quem fizesse cobrança. Aí ele teve que pegar e mandar recontratar as pessoas que tinham saído. Mas é um pouco esse lance de, quer saber? Vamos mandar todo mundo embora. O que for muito grave, alguém vai gritar, chega na gente, a gente recontrata. Então, eu acho que tem muito essa coisa de go fast, break things. E agora também está entrando nessa parte militar. E aí tem o lance da conversa com Putin, né, Dea? Comenta um pouco disso. Nossa. Também. Eu acho que essa semana também teve um avanço importante aí com relação à guerra na Ucrânia. O Putin, o Trump se alinhando aí com o Putin, que na verdade me fez lembrar uma teoria que a gente conversou aqui, acho que no segundo ou terceiro episódio do podcast, que eu trouxe uma teoria que foi apresentada por um jornalista da Bloomberg na época, que dizia que o mundo ia se dividir em 3 grandes blocos, né? A Europa ia ficar com Putin, a Ásia com o Xi Jinping e as Américas com o Trump. E que os 3 fariam uma espécie de um acordo entre si, em que um não ia atrapalhar o cercadinho do outro, né? Cada um fica com o seu território e os 3 são super... enfim, compartilham muitas características em comum no seu estilo de governar, no seu sede por poder e essa ânsia expansionista, né, que os 3 têm, mas cada qual no seu quadrado. Então, me fez me lembrar muito disso, né? Quer dizer, todo mundo surpreso que o Trump se alinhou né, com o Putin para tentar pressionar o Zelensky. Ao mesmo tempo, o Trump assinou com o Zelensky, acho que ontem ou anteontem, um acordo em que a Ucrânia vai ceder alguns minerais importantes para os Estados Unidos em troca da ajuda militar que já foi dada, enfim, desde o início da guerra. Então, assim, a pressão está toda sobre o Putin, sobre o Zelensky mesmo. Não sei como isso vai se desenvolver nas próximas semanas. E o que, até para o pessoal acompanhar, né, quem de repente não leu sobre isso, mas o Trump fez, a gente até comentou na semana passada, né, ele já tinha feito esse telefonema para o Putin, que eu até comentei, né, que ele sabe ser muito calmo e não explosivo e cuidadoso em alguns posts quando envolvem a Rússia, a China, né, então isso tudo acontecendo. Essa semana a Europa ficou realmente, né, assim, super abalada com isso, né, fizeram reuniões e tal para tentar entender como que isso pode acontecer, porque tem que envolvê-los. E o grande ponto é que, nesse acordo, o Zelensky não foi envolvido. Provavelmente, esse acordo, né, que está querendo ser feito tem aí perdas, como, por exemplo, a parte do território, que ninguém acredita no cenário atual que seja possível, né, um acordo em que a Rússia aceite devolver para a Ucrânia a parte que ela dominou do território. Então, tem vários pontos aí. Tem, né, a demanda de que a Ucrânia não entre na OTAN, né? Então acho que isso também é uma coisa grande. Imagina também a preocupação na Europa, né, com o risco de invasão e tudo isso. E o Trump fez alguns statements também, meio que colocando nessas mentiras que ele fala, mas meio colocando a culpa da guerra no Zelensky e na Ucrânia. Então, quer dizer, né, essa distorção de verdade misturada com tudo isso é super preocupante, né? Pois é, vamos observar o que vai acontecer nas próximas semanas. E essa semana também aconteceu um outro fato, um anúncio importantíssimo que a Microsoft fez sobre um novo chip, o Majorana, que foi nomeado em homenagem aí a um físico que descobriu essa substância em 1937, essa partícula subatômica, o Ettore Majorana. Conta mais pra gente, Fê. Essa parte quântico e computação tal é super complexa, né? Mas trazendo um pouco aqui só o básico para a galera entender o potencial disso, os computadores todos funcionam em cima de 1 e 0, né? Então sempre é essa coisa binária, 1 e 0. Quando você vai para a computação quântica, pode não ser 1 e 0, pode ser uma série de coisas. Então ele abre um potencial exponencial num grau nunca antes visto, né, do que um computador vai ser capaz de fazer. O Google
né, já teve um avanço de tecnologia que ele comunicou esse ano, a ação subiu e tudo, porque isso é uma coisa super importante. Agora veio a Microsoft, eu também preciso estudar para trazer para vocês detalhes, porque esse é um assunto hiper complexo, mas eu acho que continua sendo algo super importante, porque muito do que a gente está falando de inteligência artificial e tudo só foi possível porque houve uma mudança, né, de patamar do que é possível processar no computador. Está diretamente ligado todos esses avanços à capacidade computacional. E a hora que a gente fala em computação quântica, realmente vai ser algo assim brutal de diferença, e as capacidades que isso vai trazer são enormes. Eu estava hoje de manhã ouvindo um podcast do Satya Nadella, super interessante, né? E ele estava comentando um pouco dos impactos na indústria de inteligência artificial. Ele até comenta que ele nem está tão preocupado, né, em você vai chegar no AGI, né, nessa super inteligência ou não. Ele fala, eu estou preocupado em quando isso vai realmente ter um impacto positivo no mundo, né? Vai ser usado desse jeito. E até interessante, porque ele vai falando também do quanto tecnologias, né? No passado, quando uma empresa precisava fazer lá, né, sei lá, o forecast, né, a projeção de quanto ela ia vender, o que ia produzir e tal, eles faziam isso de uma forma super manual. De repente veio uma nova tecnologia que é a planilha. Eles falaram, então peraí, né, o e-mail. Então dá para a gente pegar e fazer um modelo numa planilha. Isso de repente gerou um segmento, né? Essas tecnologias foram gerando um segmento, uma nova parte da sociedade de gente que trabalha nesse tipo de coisa. Então, o que a computação vai trazer de diferencial e a quantidade de oportunidades que isso vai abrir, porque vão nascer segmentos de fazer coisas que hoje a gente nem imagina. E é interessante, eu acho, que a gente olhar para o passado e ver essas mudanças, né? Muitos dos empregos que vão desaparecer com, sei lá, né, veículo autônomo. Puxa, mas e o motorista do Uber? Há 10 anos atrás não existia uma categoria de alguém ser motorista de Uber, né? Motorista de aplicativo. De repente isso passou a existir porque uma categoria apareceu. Então não necessariamente aparecem empregos, mas aparecem oportunidades. Então essa parte de computação quântica vai destravar e acelerar uma série de mudanças que a gente nem tem muita consciência ainda do que vai ser, mas com certeza vai ser chave até para a gente, né, conseguir desenvolver coisas, talvez até nos robôs, né, que a gente vai chegar aqui daqui a pouco. Mas... Não, e esse assunto de computação quântica, ele veio, esse anúncio da Microsoft veio numa semana em que eu estava mergulhada nas curadorias do SXSW, né? Eu tô emergindo agora, depois de 4 dias trabalhando só nessas curadorias do festival, que vai começar daqui a 2 semanas, né? Estaremos juntas animada. Lá, né, Fê? Já recebi minha caixa da Oxygen. Eu vou na quarta-feira, quinta-feira tô lá, fico até outra quarta, animadésima. Conta tudo, a gente inclusive vai ter que pensar como é que a gente vai gravar o duplo clique de Austin, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir se organizar. A gente vai estar no mesmo hotel, a gente vai dar um jeito. Mas, enfim, voltando à programação da SX, esse ano, esse tema, computação quântica, é um tema que está super em alta na curadoria. Devem ter mais ou menos umas 8 palestras sobre esse tema, grandes nomes, inclusive o Google vai estar falando sobre isso, e eu acho que esse é um assunto que, assim, dependendo de quem vai fazer a palestra, vale muito a pena mergulhar, né? Eu acho que devem ter algumas pessoas muito técnicas que vão falar sobre esse tema de uma forma que a gente mal vai conseguir entender, e eu lembro que em 2018 ou 2019, o SX fez uma palestra sobre Quantum Computing com o Worley, que é um cara lá do Texas, que é super expert nisso, ele vai estar lá de novo esse ano, e eu confesso que eu saí da palestra sem entender nada. Eu me esforcei muito, mas eu entendi pouquíssimo. Da minha vida que trabalha com tecnologia, mas tudo bem. Mas esse ano eu espero estar um pouco mais familiarizada e entender um pouquinho melhor. E aí eu achei que a gente podia bater uma bola sobre o que vai ter no SX esse ano. Todo mundo deve estar fazendo já as suas agendas, né, a sua curadoria. E como eu já fiz umas 15 curadorias para os nossos clientes Oxygen, eu posso dividir um pouquinho do que a gente viu de mais recorrente aí, temas que acho que vão ser muito importantes esse ano, né? Me chamou muita atenção a trilha de Creators. Todo ano tem, mas esse ano está bem importante. E dentro da trilha de Creators, uma coisa interessante são Creators B2B, ou seja, criadores de conteúdo de LinkedIn.
que é uma rede que está crescendo muito, e agora estão nascendo os influenciadores de LinkedIn com mais força, né? Começou com o LinkedIn Top Voice, aquela coisa, e hoje em dia existe toda um jeito de falar no LinkedIn para ganhar, enfim, seguidores e likes e tudo mais. Também vi muita saúde feminina, muitas coisas ligadas à menopausa, a novas formas enfim, de bem-estar, wellness, longevidade também. Aí que é um tema interessantíssimo também, né, Dea? Super, e muito mercado está bombando desse assunto, né? Muitas e essa descoberta, startups. até acho que a gente nunca comentou isso aqui, né? Mas essa descoberta toda da menopausa e de que isso é uma coisa muito maior do que as mulheres imaginavam, né? Então, assim, a quantidade de coisas, até que não faz sentido um ginecologista cuidar da menopausa, porque no fim do dia a maior parte das coisas e toda essa relação que isso tem com o cérebro da mulher, com, né? Nossa, eu me senti acolhida com essas teorias, porque eu falei, meu Somos Deus, duas. brain fog é uma coisa que não é, porque para mim misturou tudo, né? Porque era químio, eu falava, gente, eu não sei se é fog, né? Não, é chemobrain, que é a expressão, né? Se é chemobrain, se é não sei o que está acontecendo, mas não estou mais conseguindo dar conta, né? Do jeito que eu dava antes. E acho que isso tem uma série de implicações aí, discussões que estão acontecendo hoje que estão sendo uma revolução, né? Então, bem interessante. Super, vai ter bastante. Conta. Vai ter muito game, sempre tem uma trilha de gaming forte, mas esse ano está mais forte do que nos outros anos. Muito advertising no ambiente de gaming, que eu acho que vai ser muito interessante. Novas formas das marcas se relacionarem com o seu público, principalmente marcas de bens de consumo que falam com geração Z. Então, como construir relações, né, nesse universo dos games. Muitas palestras sobre podcasts, Fê. Tipo, sobre como fazer o seu podcast acontecer, como divulgar, como fazer ele explodir. Então, essas vão ter provavelmente a nossa presença. Voltou muito forte o tema de storytelling. Eu fazia uns 2 anos que eu não ouvia isso tanto no SX como está esse ano. Muito storytelling, técnicas de storytelling, como fazer o storytelling a seu favor, a favor da sua marca. Sem dúvida, redes sociais também vai ser um tema. A Jay Graeber, que é a CEO do Blue Sky, é uma keynote. Esse tema está sempre presente também. Sempre presente. E acho que com a presença da Jay Graeber, da Blue Sky, acho que isso vai falar um pouco do futuro das redes sociais, também super importante. Sustentabilidade, está com uma trilha boa esse ano. Eu achei que o ano passado estava um pouco fraca, mas esse ano tem bons temas ali, descarbonização da economia, cidades resilientes, que é um tema que eu também estou falando há bastante tempo na Oxygen, depois que eu frequentei vários festivais no ano passado, muitos falando sobre cidades resilientes, né? Como preparar as nossas cidades para os eventos climáticos extremos que são cada vez mais frequentes, né? A gente está sentindo isso na pele o tempo todo, né? Aqui em São Paulo, no Rio, no Brasil, em vários lugares do mundo. Chuvas fora de época, chuvas intensas, torrenciais, calor extremo, frio extremo. Então, esse tipo de coisa impactando a forma como as pessoas vivem e pedindo, né, para que, enfim, governos trabalhem para tornar as cidades mais resilientes. Isso é interessante até, né, a gente estava até conversando, né, você até com o caso pessoal, mas do quanto isso está mudando, né, assim, de repente essas chuvas, lugares que nunca tinham alagado antes, de repente estão alagando, a implicação que isso tem em real estate, né, o quanto que você hoje, quando você vai comprar um imóvel, você estava me contando, não sei se eu vi numa aula sua ou se foi numa conversa, até, né, do quanto tem gente que recomenda, que fala assim, você não deve mais comprar um imóvel, entendeu? Porque esse é um super tema. Alugar. Conta isso, que acho que é super interessante. Essa coisa de hoje você não saber mais onde vão acontecer os próximos eventos climáticos extremos, porque realmente eles podem acontecer onde a gente menos imagina. Acho que esse ano passado teve vários exemplos de lugares que foram atingidos e que não se achava que eram propensos a esse tipo de evento climático extremo, como por exemplo... LA, né? Sim, incêndios em LA, eles acontecem com uma certa frequência, mas nunca com essa força que foi esse ano, né? Uhum. Mas cidades como Asheville, North Carolina, que foram devastadas o ano passado por um furacão, nunca passaram por isso, né? Então, não eram cidades que estavam, digamos assim, em alerta para eventos assim. Então, acho que isso que está mudando. E isso está fazendo com que alguns especialistas recomendem que as pessoas que não é um bom momento para comprar imóvel, porque você não sabe o quanto aquele lugar está exposto
a eventos climáticos extremos e o seu patrimônio pode sofrer um golpe, né, na Tem medida que lugares aquilo que todo pode se mundo já tornar alvo. fala, tem lugares que todo mundo já sabe e já fala, né? Tipo aquelas Sim. casas à beira-mar em Miami, né? Fort Lauderdale, total. aquelas coisas assim que você fala, meu Deus, gente investindo milhões, né, nessas propriedades e tudo, que a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 10 anos, 20 anos. Mas acho que entra essa nova esfera. E a lei que você trouxe muito bem é um pouco isso, assim, já existem os incêndios florestais naquela região, acontecem há muitos anos, e as pessoas ainda assim continuaram construindo, a cidade foi se espalhando na direção das montanhas, onde inclusive algumas seguradoras nem faziam mais seguro, sabendo que aquilo era uma área de risco. E as pessoas construíram mesmo assim, os terrenos estavam lá, as pessoas compravam, ignorando muitas vezes esse risco que já existia naturalmente. Então isso é uma coisa para a gente ficar atento, todo mundo aqui que está planejando comprar, sei lá, uma casa de praia, pensar um pouco nisso. Isso é uma coisa relativamente nova, mas nos Estados Unidos você vê um site como Zillow, por exemplo, que é um site de imobiliário, eles têm rankings já, em que eles mostram o risco que determinadas cidades têm ou determinados lugares têm para sofrer eventos climáticos extremos e para você pensar 2 vezes na hora de investir. Então, isso é uma disciplina nova, é um assunto novo para a gente pensar. E, de fato, saiu recentemente no Wall Street Journal uma matéria de opinião, na verdade, um artigo de opinião de uma especialista dizendo: não compre imóvel, não compre mais imóvel. O ideal é você alugar e você, enfim, se proteger de um derretimento aí do seu patrimônio. E uma coisa, Dé, que eu penso, né, você comentando esse negócio de site de imóveis, que de repente passa a ter um índice, né, um nível de risco, e é muito doido o impacto que isso tem, né, porque de repente é um algoritmo, e esse algoritmo está, de alguma forma, considerando que uma área tem maior risco, e daí, naturalmente, se esse site, né, tem uma importância grande no mercado, os preços vão cair. Quem já tem um imóvel nessa área, quer dizer, imagina você ter um apartamento, de repente pega um grande site no algoritmo e fala que a minha rua agora, ou o meu bairro, ou o que for, é uma área de alto risco, né? O negócio cai. E eu lembro até uma época que eu tive uma conversa com uns amigos e tudo sobre o Waze, né? Tipo assim, poxa, o Waze não deveria te colocar uma rota por um bairro que é perigoso, ou uma rua que é perigosa, né? Por que faz isso? Por que de repente te coloca, né, no Morumbi, aqueles casos clássicos, né, que de repente faz um caminho só passar no meio da comunidade, algum lugar que é perigoso? E aí tem toda a implicação disso, né, que assim, entendida. Aí você vai pegar ética, então você vai pegar e vai marcar uma região como uma região perigosa. E daí, consequentemente, você vai, né, tomar a decisão de que aquele lugar é perigoso e inferir naquela comunidade todas as implicações que isso tem, de desvalorização, de um monte de coisa. Por mais que tenha, né, não, vamos pegar o índice da polícia de taxa de criminalidade. Então é muito interessante também o quanto você vê, principalmente, né, nesses mercados que são meio, né, the winner takes it all, né, assim, tipo, sei lá, Waze. Você não vai ter 30 apps em que você sabe o trânsito, porque você está sabendo o trânsito, porque as pessoas estão lá usando o aplicativo e você sabe que tem muitos carros parados. Então, é um app, são poucos apps que ganham. Aí o impacto que um algoritmo pode ter na sociedade do ponto de vista ético. Muita coisa interessante. Muitos. E acho que outro assunto que está em alta no SX esse ano é robótica, né? É um tema que eu sou fascinada desde 2018, que eu comecei a trazer isso, 2019, quando a gente começou a Auction, comecei a trazer esse tema. Desde então eu acompanho essa indústria e o desenvolvimento dos robôs humanoides, né? Que acho que é um aspecto, é apenas um dos aspectos da robótica, né? Acho que vale explicar um pouquinho o que são os robôs humanoides, né? Porque robôs existem nas indústrias há muitas décadas, né? Não é novidade, mas o que a gente está vendo nos últimos, talvez, 5 anos é um crescimento assim, muito significativo nos investimentos nas empresas que produzem robôs humanoides. Então, acho que isso é uma coisa para a gente dar um duplo clique aqui, né? Adorei o tema. Você sabe que a gente fala de robô humanoide? Não tem como alguém, né, que é jovem há muito tempo, não pensar nos Jetsons, né, Bea? Total. Tinha aquela robozinha, a Rosie, né? E ela fazia as coisas da casa e tudo. E eu acho que esse foi um dos insights
dessa indústria toda, né? A gente falava em robôs no passado, e não necessariamente o robô, principalmente o robô que é feito para uma atividade específica numa fábrica, alguma coisa assim. Ele é humanoide no sentido de que ele não tenta replicar um ser humano, ele simplesmente vai lá e faz uma tarefa. Quando você faz um robô, e acho que é isso que, né, a tentativa agora e o investimento é para chegar nisso, de você fazer um robô que possa ajudar as pessoas a fazerem coisas no mundo. E o mundo foi feito, né, foi designed para humanos, né? A altura que as coisas ficam, né, assim, a forma de interagir, foi feito para seres humanos, né? Em que altura está a maçaneta da porta, né? Onde que ficam as coisas na casa. Tudo isso foi feito por humanos, para humanos. E a gente quer, de repente, começar a ter robôs e coisas feitas para os robôs, porque daí o humano fica em segundo lugar. Então é super importante esse tema, né? Começando nessa categoria de robôs humanoides, né? Mas assim, a ideia de ter robôs humanoides é você ter um robô que consiga, por exemplo, né? Se a gente for falar em casa, tá na sua casa e fazer várias tarefas, aquelas que, né, provavelmente a gente adoraria não ter que fazer sempre. Aqui no Brasil a gente ainda tem, né, maravilhosos funcionários e tudo que ajudam a gente muitas vezes, mas assim, consegue, né, não só limpar o chão, que a gente já pode ter um robozinho aspirador, mas consegue, um exemplo clássico, lavar a louça, né? Deveria ser uma coisa simples, né? Se você for pensar no passado, todo mundo esperava que fosse, primeiro, a gente fosse ter robôs para fazer coisas como lavar louça, para fazer coisas como trocar um pneu de um carro, até o dia que a gente ia chegar numa tecnologia ou num robô que consiga, né, passar na prova de matemática mais difícil que existe. Ou a gente sempre achou que a tecnologia primeiro ia disruptar os colarinhos azuis para depois disruptar os colarinhos brancos. E o que acontece hoje é que isso se inverteu, né? Assim, Sim. hoje a gente fala, né? Tudo que é paperwork, que é knowledge e tal, esses empregos vão diminuir. E a gente brinca, né, gente? Vamos aprender encanamento, eletricista, né? Cuidado humano, de lá cuidar de uma pessoa idosa, de coisas assim, porque isso não tem tecnologia ainda. E eu acho que o grande ponto dos robôs humanoides é de conseguir ajudar nisso. E não só, acho que tem um segmento enorme, né, que é para ajudar na casa. E tem segmentos enormes, tipo nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma falta de enfermeiros, né? Sim, na existe saúde. Uma falta de um monte de empregos, até essa parte toda de imigrantes. Tava ouvindo também outro dia uma discussão de, super legal, agora a gente tem que reconstruir Los Angeles. Será que não é o motivo para fazer uma Heaven City, né? Uma cidade que não vai ir atrás de imigrantes ilegais, para atrair uma mão de obra que os Estados Unidos não têm em abundância, no tamanho que precisa e para pagar o preço que eles querem pagar pelo salário nessas reconstruções. E acho que tem coisas que os robôs passam a ser uma opção no futuro para os trabalhos que os humanos não querem fazer. Já deixei um monte de coisa para você comentar, Bea, vai que eu me animei. Muito bom, não, eu acho que é isso aí, acho que a grande questão, as pessoas têm muito preconceito, né, quando viralizam aqueles vídeos mostrando robôs fazendo tarefas as mais diversas, né, dentro de casa e tal, as pessoas falam, que eu não quero viver nesse futuro em que as pessoas vão ter robôs dentro de casa e tal, mas é que a gente sempre tem que olhar as coisas em perspectiva, né, tudo tem um contexto, né, por exemplo, a gente tem visto muito robôs de companhia, que é uma coisa que na Ásia já existe há muito tempo. Seja em formato de cachorrinho, seja em formato de um bichinho de estimação qualquer, seja, às vezes, até quase um iPad que fica em cima da mesa e, de uma certa forma, é um robô também que se mexe e tal. São recursos que, muitas vezes, fazem companhia para pessoas que vivem na absoluta solidão. Então, é claro que o ideal de uma vida é você ter... principalmente quando a gente pensa, sei lá, em terceira idade, né? Que você tenha netinhos, que você tenha filhos, que você tenha sobrinhos que vão te visitar. Mas em sociedades onde a família vive de uma forma um pouco mais dispersa, como é o caso do Japão, gente, no Reino Unido existe o Ministério da Solidão, por exemplo, tem status de ministério, né? Para lidar com essa epidemia da solidão que a gente vive no mundo hoje, muitas vezes um robô é melhor que nada, né? Claro que se você tiver uma pessoa de carne e osso para visitar você e conversar e fazer companhia, tanto melhor. Mas a gente precisa lembrar que existem várias situações em que isso não é possível. Então, o robô surge como uma opção viável e até escalável
por assim dizer, né? Claro que eles ainda são caros, mas eventualmente esse preço cai, como toda a tecnologia sempre foi, e você consegue ter pessoas ali tendo uma companhia e até, por que não, uma supervisão, porque alguém remotamente pode, inclusive, acessar essas câmeras e ver o que está acontecendo naquela casa, né? Então, eu sempre gosto de colocar as coisas dessa forma, porque a gente já pula, né, no ataque de certos novos comportamentos e coisas assim, sem parar para pesar, muitas vezes, os outros lados dessa história, né? Mas o fato é que robôs... Fala, Fê. Não, eu acho que você trouxe um ponto maravilhoso, né? E eu concordo que às vezes não é o ideal, mas entre o não ter ninguém e ter o ideal, muitas vezes a gente precisa de uma solução. E tem outro lado, que são trabalhos que ninguém quer fazer, né, Dea? Ninguém acha legal ir limpar a privada, ninguém acha legal, né, ir lá tirar o cachorro e limpar o banheiro do Sunny e do Ted, dos meus cachorros, entendeu? E tal. Então, acho que também tem vários aspectos disso tudo. Mas, e aí entra nos desafios, né, Dea? Porque o que eu tenho ouvido muito tem um desafio muito grande, uma teoria que eu gosto bastante, né, que foi até o Ian LeCun, acho que foi num dos Lex Fridman que eu tive paciência de ouvir 2 horas, porque estava muito bom. Mas o Ian LeCun, que hoje é head de IA da Meta, ele estava comentando, acho que eu até já comentei isso aqui no podcast alguma vez, que fazer um LLM, né, fazer um modelo tipo um ChatGPT, é relativamente simples. Por quê? Porque no fim do dia é um modelo autorregressivo, né? Quer dizer, é um modelo que prevê a próxima palavra, alimenta o modelo de novo, prevê a próxima, alimenta o modelo de novo, prevê a próxima e vai tentando adivinhar. É surreal quando você pensa o nível de entrega que esse modelo tem em comparação a esse método que parece uma coisa tosca, que jamais chegaria nesse nível, né, de acuracidade, não sei se existe essa palavra em português, mas, então assim, é impressionante. Mas você está falando de um universo limitado de palavras, que são as palavras que estão num dicionário, né? Isso é muito diferente de você entender, né, o world model, assim, né? O que é o mundo? Quando bate um vento no cabelo, o que acontece com esse cabelo? O que acontece com a garrafa d'água, se ela está cheia ou se ela está vazia, qual que é o peso, o que tem, Tem uma série de coisas que esses modelos não têm nenhuma capacidade. E por isso que eu acho que, no fundo, né, o trabalho do colarinho branco está indo muito mais rápido do que o trabalho do colarinho azul. Mas imagina quando você vai para os robôs, que você precisa ter um lado, que é um lado de você entender o que ele precisa fazer. Então, assim, né, Rosie, eu fui pesquisar aqui qual era o nome da robozinha dos Jetsons, ela chamava Rosie. Tava achando essa memória boa demais. Imagina, né, gata? Sei que a memória é boa, mas falei, nossa, isso é lá dos primórdios. Fui procurar. E uma coisa é você falar, Rosie, me pegue um copo d'água, por favor, né? Isso é uma coisa que é um LLM, né? Ela vai entender, puxa, o que a Fernanda pediu, ela pediu para pegar um copo de água, ela vai rodar um planejamento ali, né? É uma coisa já super já agente, né? Fala, ok, o que eu preciso para pegar um copo de água? Onde tem o copo? Onde está a água? Como que eu pego o copo? Como que eu pego a água? O que são coisas que eu posso já inferir, né? Que ela vai querer uma água, é para beber, porque está num copo, então tem que ser uma água filtrada. Provavelmente ela quer uma água da geladeira, né? Então tem coisas que você consegue meio ter de inferência. Tem um outro lado de uma leitura de contexto que precisa ser visual, não vai ser dita em palavras, né? Que é, ok, agora eu preciso entender que tem uma cama de um cachorro no caminho ali da cozinha, que eu preciso desviar. Eu preciso entender na hora que eu abrir a porta que talvez a garrafa de água esteja vazia e eu tenha que encher no filtro e colocar gelo nisso. Eu preciso... Tem um monte de inferências do que acontece no meio do caminho que são super difíceis. E tem o lance também, né, de como que os robôs se movimentam hoje, mas não simulando o andar. Isso é uma coisa super difícil ainda de ser feita. E toda essa parte fina, né? Tem 1000 testes de robô que é isso, assim, né? Puxa, pega a faca, pega, sei lá, né, um morango. Aí você vai cortar a parte da coroazinha do morango. Tem muita coisa fina, que força você coloca para pegar um morango versus pegar uma laranja, para você não estragar um morango. Toda essa parte fina também é um desafio, né? Sim, sim. Eu acho que esse avanço, a meu ver, está indo muito bem, está indo muito rápido, né? E esse ano que passou, 2024...
Eu fui a uns 6 ou 7 festivais ao todo, no mundo todo, né? E assim, em todos eles, praticamente, teve robô humanoide no palco. Se antes esses robôs ficavam na programação quase colateral, né? Tinha assim, às vezes um stand com um robô ainda meio tosco e tudo mais, porque eu vejo isso nos festivais desde 2018, já comecei a ver isso no Web Summit principalmente, eles sempre levavam robôs. Do ano passado para cá, esses robôs acabaram no palco principal, né, mostrando as suas funcionalidades, a sua capacidade, né? Eu lembro que acho que a gente estava juntas no SX no ano passado, quando a gente viu o robô da Aptionic. A Aptionic é uma startup de robótica que nasceu dentro da Universidade de Austin, no Texas, a UT Austin, e acabou de levantar, semana passada, $350 milhões numa série A, para desenvolver o robô que eles apresentaram lá. E era um robô que dançou no palco, lembra? Ele dançou, ele interagiu, ele conversou com o apresentador. Foi muito impressionante aquela demonstração. E outras demonstrações como essa aconteceram no SX do ano passado, no Vivatech, no AI for Good, que, enfim, foi um dos grandes eventos que eu fui no passado de inteligência artificial. Tinha 9 robôs no AI for Good, robôs humanoides. É muito engraçado que muitos são mulheres, né? Tem a Ada, tem a Desdemona, tem a Sofia, tem a Mika, e a Nadine. A Mika eu lembro, que tem uma carinha toda bonitinha. Sim, algumas têm corpo, outras têm só o busto, né, por assim dizer. E eu me lembro que eu conversei muito com a cientista que criou a Nadine, porque era uma coisa muito louca. A Nadine era uma robô feita à imagem e semelhança da cientista que a criou. Ela tinha o mesmo cabelo, ou seja, uma peruca, ela tinha pele, ela tinha unha pintada, ela tinha brinco e se vestia como uma mulher mesmo, assim, uma cena muito engraçada, porque você via, né, a robô era a réplica da cientista que chama Nadine, que é uma cientista super respeitada, inclusive na Europa. E ela disse que criou a Nadine para colocá-la em casas de repouso, para conversar com pessoas idosas. Porque ela disse que o maior desafio para quando a pessoa envelhece é ter alguém que faça companhia, que escute as suas histórias. Que é tudo que uma pessoa mais velha quer, ela quer conversar. Ela não tem mais muita liberdade de movimento, não tem muita autonomia, então o que ela gosta é de sentar e conversar. E ela programou a Nadine para ser uma robô que conversa com uma pessoa mais velha, fazendo interjeições, assim, é mesmo? Conte-me mais sobre isso. Então, é muito bonitinho de ver, assim, como a Nadine interage de uma maneira, claro, ainda um pouco robótica, né? Com perdão aqui do trocadilho, ainda um pouco, o movimento ainda é um pouco duro e tal, mas é muito interessante. E a Nadine contar que fez a robô quando ela começou a pensar na velhice dela. Ela, Nadine, ela falou, eu sei que meus filhos gostam muito de mim, me dão muito bem com eles, mas cada um tem a sua vida, cada um mora na sua casa, com a sua família, e eu vou acabar numa casa de repouso. Então, eu pensei, como que eu posso melhorar a experiência de quem está numa casa de repouso? E aí, ela criou a Nadine e contava essa história para quem ia lá no stand deles, no AI for Good, que foi, assim, muito, muito impressionante. Então, eu passei a olhar para esses robôs de outra forma. Acho que jamais vão substituir o ser humano, mas podem ser um recurso valioso quando a gente pensa em situações em que um humano ou não vai poder ou não vai querer trabalhar, né? Acho que você trouxe muito bem essa questão dos enfermeiros, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma escassez grande de enfermeiros lá. Então, é uma das principais aplicações que estão sendo desenvolvidas, né? E são vários robôs, né? A gente vê a própria Tesla, lá vamos falar de novo do Elon Musk, mas o Elon Musk é um player importante nesse setor, porque o ano passado ele anunciou que esse mercado de robôs humanoides vai valer $10 trilhões. Então, ele acredita que essa é a próxima grande fronteira, tanto que a Meta, 2 semanas atrás, também anunciou que está entrando nisso, e a Apple também.
Então, quando entra na Com mira... a Apple, eu me animei, entendeu? Porque a Apple é a que quando consegue... entra na mira dessas empresas, assim, quando entra na mira dessas empresas, é sinal que isso já vai ser mainstream, né? Eu não sei se você lembra, o CEO da Apptronic, essa startup que nasceu dentro da UT Austin, que eu comentei que tem esse robô Apollo, que fez a demonstração no palco da XSW, eu me lembro que o entrevistador perguntou para ele quando que ele achava que um robô humanoide, que uma família americana teria um robô humanoide em casa, né? Qual seria esse momento? Ele disse que achava que mais ou menos dentro de 4 ou 5 anos, e que o custo de um robô humanoide desses, nesse momento, seria de mais ou menos $50 mil. Que se você olhar para a economia americana, é o preço de um carro americano. É um carro de intermediário, digamos assim, um carro de intermediário para luxo, é os $50 mil. Então, ele acha que mais ou menos vai custar isso, e isso, obviamente, vai impactar primeiro as famílias ricas, que poderão ter acesso, né, ter um privilégio e poderão ter acesso a um robô como esse para fazer as tarefas domésticas, liberar a família para trabalhar em outras coisas. E depois, na década seguinte, provavelmente o preço disso ia cair, até chegar no momento que o Elon Musk disse que não só toda casa vai ter um robô humanoide, mas toda pessoa vai ter um robô humanoide. Não, gente, vai ser maravilhoso. Eu vou adorar. Quem? Então, quando você falou primeiro, né, 4 ou 5 anos, eu falei, até parece, vai, 4 anos. Mas daí a hora que você fala que vai custar $50 mil, eu já falo, bom, né? Aí, realmente, eu tenho certeza que nossos filhos vão ter robôs, não tenho nenhuma dúvida, né? Eu acho que a gente ainda vai ver. Talvez a gente fique velhinhos com robôs. Acho que tem uma boa chance. Sim, né, acho que sem dúvida. Sem dúvida ficaremos. E você estava falando isso, né? Eu achei super interessante a tua analogia de um carro. Porque quando você vira e fala, vai custar $50 mil, a minha reação é, nossa, não pago nunca $50 mil por esse negócio, né? A hora que você pensa que é um carro, que de repente é uma coisa que vai ter uma função, talvez tenha uma utilidade maior do que um carro tem para uma família hoje. Com certeza. Porque um carro, você pega um Uber e vai para os lugares, você tem outras soluções, né? Imagina se tem alguém, e imagina o impacto que isso vai ter nas relações humanas, né, Dé? Assim, a maior parte dos conflitos que eu tenho com meu amado marido é em relação a temas mundanos, entendeu? Quem fez isso? Quem não fez? Tá atrasado, vai limpar o cocô do cachorro ou não? Né? São coisas assim, entendeu? Imagina que a gente contratou agora uma assistente, né, remota, maravilhosa, a Suzy, que mudou minha vida, melhorou meu casamento, porque agora a gente tem uma terceira pessoa, não é só um com o outro, né? Assim, o que eu falava, amor, cada uma coisa que você deixou de fazer, você jogou em mim. Então, assim, entenda a relação. Agora a gente tem alguém, a gente falou, a gente está com um universo muito escasso, a gente precisa de mais abundância, a gente precisa de alguém que não seja nós dois para pedir para fazer. Então, a Suzy já ajuda a nossa vida imensamente. E imagina você ter um robô em casa, né? Assim, sim. Eu estava agora entrando no podcast e pedi para minha filha pela 5ª vez para ela pôr a louça na máquina, né? Então, acho que tem assim, pode ser uma revolução mesmo. Né? Acho que isso que você falou dos imigrantes que reconstroem, às vezes, né? Trabalham a construção civil e tantas coisas. E eu acho que, assim, nós no Ocidente, a gente tem uma rejeição quase que natural a esse tipo de coisa, né? Mas repetindo o que eu falei no começo, na Ásia isso já é muito comum. As pessoas não têm essa barreira natural contra esse tipo de tecnologia, né? E eu acho que o Ocidente vai evoluir que no Ocidente os robôs vão evoluir para ficarem cada vez mais com cara de humanos, né? Por isso que a Nadine gera menos estranheza do que um robô todo, né, cinza, com luzes em vez de olhos e coisas assim, né? E essa semana teve também um acontecimento super curioso. Uma empresa chamada Clone Robotics, que é meio polonesa, meio americana, também lançou um robô que tem quase que uma camada de músculos muito perturbadora, assim. Esse vídeo também viralizou nas redes sociais. É algo assim que chamou muita atenção das pessoas, porque ele tem uma configuração corporal mais próxima do que a gente tem como seres humanos.
Inclusive no lugar do coração ele tem uma bomba que joga água pro corpo do robô. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia tem que avançar para melhorar as funcionalidades do robô, como você mesma falou, a coordenação motora fina, o jeito de caminhar, a capacidade de se virar, de poder interagir com o mundo real de uma forma mais natural, como a nossa, mais orgânica, também existe uma preocupação de tornar o robô algo mais palatável para nós humanos, né? Para que a gente não se assuste. E aí vem essa dúvida, será que é melhor que ele pareça um robô? Ou é melhor que ele pareça com alguém, alguém humano, né? E eu acho que, você sabe que uma dessas robozinhas que você falou que estava na CXSW e tinha meio que um rostinho que era uma projeção, ela parecia um pet, né? Uma coisa assim. Sim, né? me lembro. Eu acho que começam a ter essas analogias, e até quando você comentou, né? Puxa, interessante que muitos desses robôs são mulheres. Tem um lado até, né, da gente olhar isso, que puxa, olha só, que sociedade machista, né? A pessoa que vai ficar servindo na casa, e é uma mulher. Mas tem um outro lado, que também faz parte da nossa sociedade machista e tudo isso, de que o homem é percebido como uma figura muito mais, aspas, perigosa do que a mulher, né? Sim, então, a maioria... coisa assim, né? A gente já teve essa discussão, por exemplo, com os assistentes digitais. Era Siri, era Alexa, eram sempre vozes femininas, né? E aí a explicação era de que, poxa, a mulher é considerada mais carinhosa, mais cuidadosa. A atenção é uma coisa mais feminina do que a do homem, né? Será que é isso mesmo? Não sei, se a gente não está reforçando estereótipos também, né? Então, mas eu acho que é interessante, você estava me falando dessas coisas, agora veio um outro aspecto, que tem esse lado de colocar a mulher no plano secundário de servir, né, que é um pouco, né, de que é a minha assistente, que trabalha para mim, que resolve todas as minhas coisas mundanas e tudo, é uma mulher. Mas tem um outro lado que, assim, eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas mulheres, né? Tem uma professora de matemática mulher que vem em casa, ela já vem há algum tempo, ela fica em casa sozinha, se a Naná vai embora, não sei o quê. Se o professor é homem, a Naná não vai embora de jeito nenhum. Ela não vai nunca deixar um homem dentro de casa com as minhas filhas. Tá certo, eu falo, é pra ficar. Por mais que seja um fofo e um querido. Mas, quer dizer, tem uma coisa... A partir do momento que você tem um robô que fisicamente está na sua casa, existe, eu acho, que uma associação humana de se sentir mais seguro com uma mulher do que com um homem, que é uma coisa que é um bias, é uma coisa pré-programada, né? Então, acho que tem alguns pontos interessantes também. E como que você... E quando eu falo, puxa, me animo da Apple, por exemplo, é porque a Apple sempre foi a empresa que melhor conseguiu entregar tecnologias feitas e desenvolvidas pensando no ser humano, né? O design intuitivo, a coisa, né? E conseguiu puxar esses aspectos. E acho que muito disso vai acontecer. E acho que é super interessante também o fato de terem muitas empresas que estão trabalhando nisso e estão nessa vanguarda, né, Dea? Então, acho que... Super, tem muitas. E a gente vai ver muito disso no SX esse ano, com certeza. Mas é isso, vamos acompanhar. Estamos aqui já wrapping up, aqui no finalzinho. Essa semana teremos eleição na Alemanha amanhã, né, domingo. Eleições na Alemanha, vai ser importante observar, porque a gente tá de olho nessa volta, né, da extrema-direita, enfim. Isso como também estão está as pesquisas, tendendo... Dea? Não acompanhei bem isso. Quem está liderando é um centro-direita, meio do mesmo partido da Angela Merkel, antiga líder, mas tudo pode acontecer, né? O Musk está super envolvido nessa eleição também. Enfim, gente, tem muita coisa preocupante acontecendo lá. Vamos observar e a gente comenta isso na semana que vem. Eu já vou estar viajando, eu vou quinta-feira viajar, vou precisar dormir mais cedo. Ainda. A gente tenta encontrar um horário para a gente gravar nosso duplo clique, para a gente não perder nosso embalo. E é isso, vai ser muito bom. E o outro vai ser diretamente de Austin, né? E daí diretamente vai de ter Austin. vários episódios muito interessantes, cheios de coisas novas que a gente vai ver pela SX. Muito bom. Obrigada, Fê, por mais um papo ótimo. Obrigada, Mig, pelo podcast nosso de cada dia aí, pela produção sempre atenta. De cada semana. Muito obrigada. Obrigada, Dea. Obrigada, Mig. Até mais. Até semana que vem, galera. Beijo. Tchau, tchau.